Bom, a Renata Afonso está acompanhando o evento lá em Ribeirão Preto, já esteve com a gente ontem ao vivo aqui, mandou a reportagem agora e traz as novidades de hoje. Segundo dia, último dia do encontro lá em Ribeirão Preto, da Scott Consultoria. Bom dia, Renata. Bom dia, Tavinho. Sim, hoje é o dia de mais conhecimento. Agora de manhã o tema foi pastagem, a importância do produtor investir na pastagem. Estou ao lado do Alcides Torres, o Scott, da Scott Consultoria. Alcides, bom dia, obrigada pela participação. A gente estava falando agora na reportagem, encerrei a reportagem que eu gravei ontem, falando do crédito de carbono. Super importante, né? Um novo tema que o pecuarista tem que investir para os próximos anos, né? Investir agora para ter retorno. O crédito de carbono é um processo demorado e a gente imagina que em 2030 a gente já tem um volume muito maior, ou 2040 um volume muito maior de crédito, mas o pecuarista precisa começar a fazer isso já, porque é um processo lento. E não imaginar que o carbono vai resolver os problemas financeiros dele. Vai ser um aditivo, um complemento do faturamento dele. E como na pecuária, normalmente a margem é muito pequenininha, qualquer dinheiro a mais é bem-vindo. Investimento, né? A Janaína, que deu palestra agora de manhã da Universidade de São João del Rei, ela estava falando da importância do produtor, do pecuarista acordar para a modernidade, quebrar alguns conceitos, né, que já são ultrapassados ou que são mitos e lendas, né? Ela está falando isso porque a gente vive a época da técnica, da tecnologia, do drone, Ela falou, bom, mas a gente vive na fronteira do conhecimento profundo, mas a gente ainda está praticando muita coisa da idade da pedra, né? E ela diz assim, por exemplo, olha, o pecuarista ele tem que parar de esperar o capim sementear para pôr o gado. E ela mostra os números, né? Os números são assombrosamente ruins quando você faz isso. Ela fala também, olha, você tem que, se você imagina controlar ervas invasoras usando roçadeira, é uma batalha perdida e você gasta dinheiro nisso. E como a margem na pecuária é estreita, se você começa a perder dinheiro com práticas erradas, você certamente não vai ter sucesso no todo. Aí você fala, eu vou arrendar minha fazenda para soja, para cana, para eucalipto, e se você fizer isso tudo direitinho, você tem produção equivalente à de soja com pasto. Mas sim, a gente precisa abandonar as práticas ancestrais que funcionavam naquela época. E hoje tem que mudar, e como foi que o Drummond falou também, da Universidade de Viçosa, da importância da irrigação. Isso é uma outra modernidade. Ficar esperando a água cair do céu pode não acontecer. O campo já não pode ficar esperando depender tanto do clima, né? O Drummond é um perito em irrigação e ele diz, entre outras frases de efeito que ele soltou, ele fala assim, eu não acredito que no futuro nós tenhamos alguma fazenda que não tenha uma pequena área irrigada para produzir o alimento para os períodos de escassez de alimentos, para o período de seca. E ele diz que os preços já caíram bastante dos sistemas de irrigação. Então, sim, eu acredito nisso. Então, você pode ter um pasto irrigado, produzir silagem de capim ou silagem de sorgo. Então, você tem, por exemplo, toda essa crise que a gente está passando agora em função da seca, certamente seria amenizada se eu tivesse reserva de alimento. É claro que tem um monte de fazenda que já faz isso, mas a gente precisa fazer isso em massa. Você, à tarde, acho que o tema é integração lavoura-pecuária, a importância disso também para cuidar da pastagem, né? O pecuarista já está mudando esse conceito? Está investindo mais em integração lavoura-pecuária? Olha, você tem hoje no Brasil entre 17 e 18 milhões já de hectares integrados, digamos assim, e você tem diferentes sistemas, né? Você tem integração, eu planto soja e capim, eu planto soja, milho e capim, ou eu planto com sorgo. Então, dependendo da região, eu consigo integrar isso e isso me dá mais lucro. E é claro que tem regiões do Brasil que isso é impossível, né? No semiárido brasileiro, etc., não dá para ter duas culturas. Mas nas regiões onde isso é possível, isso vai virar o padrão. Eu gosto do evento da Scott porque assim, é começo, meio e fim, né? Você assiste uma palestra e uma palestra complementa a outra. E vai ter o seu Antônio Nascimento, que ele é chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, que ele vai contar a história. A gente não faz um futuro sem o passado. E ele estava falando isso, que foi lá, não sei em que anos, que a pecuária começou a se desenvolver. Em 2004 teve aquela explosão, né? Olha, por isso que nós o trouxemos, ele está lá na Embrapa, até antes da Embrapa, né, lá em Campo Grande. Ele me falou, acho que 50 anos ele tem de Embrapa. 50 anos, ele é um dos pioneiros, né? E tem um filósofo chamado Santayana que ele diz o seguinte, se você não se lembrar do passado, você corre o risco de repetir o passado no presente. E a gente quer evitar os erros do passado, né? Então ele vai contar toda a história, primeiro
para valorizar. A pecuária hoje está onde está porque a gente aplica ciência aplicada. Isso eu aprendi na escola, ciência aplicada, né? E dizendo que hoje o Brasil é um grande parceiro para afastar todo o medo da falta de alimento, da crise alimentar, da crise de energia, da crise de fibras, né, para fazer roupa. Então o Brasil é um grande parceiro disso. E há 50 anos o Brasil importava tudo, importava roupa, feijão, só não importava café, mas a gente importava tudo. Isso porque quebrar esse medo, porque a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer e fazer bem feito, né? Além disso, além da gente fazer bem feito, a gente usa tecnologia de ponta, a gente precisa dizer para o mundo que a gente faz isso direito, tá? Que não existe o esforço todo para ter uma agricultura e uma pecuária sustentável e que dentro de um sistema tropical a gente faz o melhor possível, tá? Eu acredito que quem está hoje em clima temperado é que tem que se cuidar mais, porque aqui a natureza decompõe tudo com muita rapidez, tá? E todos os detritos numa agricultura de clima temperado, eles ficam lá. Até congela, você encontra lá até... Encontrar um agricultor que tinha morrido lá no ano 1000, estava até lá, conservado até hoje, né? Então aqui a própria natureza ajuda a decompor tudo e o nosso esforço é o contrário, é tentar manter uma camada de cobertura morta para salvar o solo. Então, é o que você falou, é todo um longo processo, tem uma história que a gente precisa seguir e entender por que a gente não fez isso no passado e o que nós vamos fazer no futuro. A gente está aqui num momento de transição, como sempre. E aprender como sempre, né? Só para a gente encerrar, eu acho que eu vi numa palestra de alguém, não lembro agora quem, que falou que para fazer com sustentabilidade, o tal do ESG, precisa se gastar um pouco mais, não existe regra diferente, né? Mas esse lucro, aliás, esse retorno financeiro vem com o tempo também, né? Porque a gente acaba ganhando novos mercados. Sim, a gente, por exemplo, eu recebi uma crítica, que você não falou de compostagem. Sim, a gente fala de compostagem, mas no momento adequado, que é no encontro de confinamento, né? Mas o ESG hoje é importante e no final das contas ele acaba ordenando todo o seu sistema de produção e como a margem do agricultor não é exuberante, então todo aquele ganho que você tem, embora seja pequeno, soma ao resultado final. E o ESG, gente, é o sistema racional de produção e a gente observa hoje, sem ser uma obrigatoriedade, que todas as fazendas rentáveis são as fazendas mais tecnificadas. Pronto, isso já diz tudo. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Tá bom, obrigado, Scott, pela participação. Tavinho, você viu só que bacana? Eu vi que bacana, o Scott está aí do seu lado. O Scott está um filósofo do agronegócio hoje. Citou até o Santayana. O Scott fez... Ele fez várias citações filosóficas nessa entrevista. Achei fantástico, mas teve uma, depois eu conto para ele aí, que me lembrou o menino que toma conta do meu gramado lá na casa da praia. Que me ligou ontem e falou, seu Tavinho, quando é que o senhor vem para cá, hein? Eu falei, não sei ainda. Faz tempo que o senhor não vem, hein? A sua grama aqui está parecendo um matagal. Eu falei, corta, uai, passa a roçadeira. Então, a roçadeira é para controlar gramado, não erva daninha de pastagem ou de algum outro cultivo. E aí me lembrou lá o seu menino lá, que falou, o seu gramado está parecendo um matagal. Daqui a pouco ele solta umas vacas lá para roçar o gramado do Renato. Ô, Tavinho, pouco antes, né, o Scott estava lá dentro, aí o Paulo até perguntou, você vai entrar sozinho? Eu falei, você tá doido? Com tanto conhecimento, com tanto analista bom que eu tenho aqui dentro, eu vou entrar sozinho para quê? Para falar de mercado. Olha essa aula que a gente toma. Legal, legal. É isso aí. Você falou uma coisa muito, muito bacana. O evento da Scott Consultoria, todos os eventos deveriam ser assim, o planejamento deles, mas nem todos o são, né? Uma palestra dando sequência a outra, uma complementando outra, que aí você vai criando uma linha de raciocínio durante o dia e vai incorporando as ideias uma a uma dentro de um pacote geral e um pacote final. Esse deveria ser o manejo correto de todos os eventos, embora existam alguns aí que são verdadeiras estripulias. Cada palestra fala de uma coisa. Pode falar, mas tem que estar tudo encadeado, não é?
Exatamente, deu uma sequência. Aqui é muito fácil você pegar. Você viu que rapidamente eu fui falando das palestras, porque é justamente isso. Um assunto complementa o outro. Fica muito fácil para você guardar as informações. Bom trabalho para você aí nesse último dia aí do evento da Scott Consultoria. Abraço aí no nosso amigo Scott e todos os integrantes da equipe dele aí, que são sempre muito eficientes e muito prestativos e produtivos também com a gente. Parceiros aí desde o início do nosso Terra Viva. Boa viagem de retorno amanhã. Vai perder o nhoque, hein? Vou trazer nhoque para a turma aqui amanhã, você vai estar na estrada. Depois, semana que vem, eu trago para você, tá bom? Combinado. Semana que vem eu espero, então. Tchau, Renata. Tchau.